Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja está em festa. Está em festa porque celebra dois das suas grandes colunas, dois dos seus grandes pilares, São Pedro, os apóstolos São Pedro e São Paulo, esta solenidade que hoje a Igreja celebra e que também é marcada por o aniversário de tantos e tantos sacerdotes, se calhar até o nosso parco foi ordenado neste dia, faz hoje, completa hoje também o aniversário da sua ordenação, alguns foram ontem, estamos num mês também de aniversários de ordenações, mas em particular muito também neste dia em que celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E por isso convido-vos a unir-vos a mim também nestes 10 minutos com Jesus, rezando exatamente por esses padres. Em primeiro lugar, dando graças ao Senhor pelo dom das suas vidas e da sua vocação, do seu ministério, pela sua vida dada ao serviço do Senhor, ao serviço da Igreja, ao serviço do Evangelho, que o Senhor os abençoe, os ilumine para que possam conduzir a porção do rebanho que o Senhor lhes confiou para apacentarem. Damos graças por eles estarem ao nosso serviço, para podermos, pelas suas mãos, receber tantas graças vinda do Senhor através dos sacramentos. De facto, encontramos muitas vezes, e às vezes nós focamos sobretudo na fragilidade, na debilidade humana dos nossos parcos e que somos às vezes um pouco críticos e talvez um pouco injustos, porque desejamos e queremos que os nossos parcos sejam perfeitos, os nossos padres sejam perfeitos e não o são. E às vezes também não rezamos o suficiente para que a perfeição que nós desejamos neles possa vir a acontecer, a crescer neles. A pedirmos ao Senhor que os nossos padres, que os nossos párocos, os nossos confessores, os nossos diretores espirituais possam de facto ser santos, possam configurar os seus corações com o coração de Cristo, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. E eles dão em cada dia também a sua vida por aqueles que cuidam, por aqueles que curam, por aqueles que alimentam através da Eucaristia. De facto, é uma graça enorme termos um padre na nossa vida que celebra a Eucaristia, dando-nos Jesus sacramentado, o pão da vida, que nos dá a vida eterna, podermos receber das suas mãos o perdão dos pecados, derramar sobre nós a misericórdia do Senhor, podermos batizar, fazer nascer como filhos de Deus, para a Igreja, como pedras vivas, os nossos filhos, os netos, os amigos, pronto. Tantas graças que recebemos das mãos dos sacerdotes, que são, de facto, como dizia o Papa Bento XVI, lá na varanda, no dia em que foi eleito, o Senhor escolhe, de facto, instrumentos insuficientes, como escolheu Pedro e como escolheu Paulo, pois neste dia, certamente, nós recordamos também a fragilidade destes dois apóstolos, como não recordar de facto o São Pedro, a quem o Senhor diz: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois mais tarde, num momento crucial, depois de Pedro dizer que estava com o Senhor, Jesus tinha dito que ia ser entregue, não, é que estarei a teu lado, não é? Estarei lá, não deixo que nada aconteça, e a verdade é que aconteceu. E Jesus havia dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim foi. E Jesus não tirou confiança nenhuma, não rejeitou Pedro. Pelo contrário, podemos de facto recordar no dia de hoje, no Evangelho, a Jesus a confirmá-lo. Pedro, tu amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pois, olhando para Pedro, olhando para Paulo, com tudo o que eles têm de bom, mas também com a sua fragilidade, pois termos muito presentes hoje neste dia de oração, tantos sacerdotes, aqueles principalmente que completam hoje o aniversário de ordenação, mas todos os outros, por quem o Senhor também de facto trabalha. Hoje escutamos a segunda
a segunda epístola, a segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, e nessa carta São Paulo diz a Timóteo que o Senhor o Senhor esteve sempre a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada. Pois, darmos graças ao Senhor e pedirmos ao Senhor para que também o Senhor lhe dê força a todos os sacerdotes, para todos os pastores, a todos os bispos e ao Santo Padre, obviamente. Hoje celebramos São Pedro e São Paulo, pois rezamos também pelo Santo Padre e pelos nossos bispos, para que o Senhor lhes dê também a força necessária para que, por seu intermédio, a mensagem do Evangelho continue a chegar não só àqueles que já estão nas nossas comunidades, nós mesmos, mas para que o Evangelho possa chegar também àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, alguns que foram batizados, mas que verdadeiramente nunca receberam o Evangelho nas suas vidas, nunca lhes foi dado a conhecer Jesus Cristo, nunca lhes foi dado, por isso também, a conhecer o Pai, e tendo recebido o Espírito Santo, ele está, por assim dizer, como que atado, amordaçado, à espera que exatamente os sacerdotes em particular, mas também, obviamente, todos nós, na nossa missão também de profetas, que somos por meio do batismo, possamos desatar, de facto, o Espírito Santo, abrir os ouvidos dos nossos irmãos para que possam escutar a palavra do Evangelho e se possam verdadeiramente converter. São Pedro, quem nós também escutamos nesta solenidade, professar a fé, o primeiro que professa a fé em Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Que nós também possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, pois professar-te e dizer-te aos outros, aos homens, àqueles com quem trabalhamos, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E na vida de Pedro há tantas coisas a recordar e que se traduzem também, podem se traduzir também para a nossa vida, nos momentos de desalento, nos momentos de que às vezes parece que a nossa vida não tem grande rumo e que parece que estamos sós e às vezes parece que há um silêncio ensurdecedor de Deus. Recordarmos aquelas palavras do apóstolo São Pedro, quando tantos discípulos abandonaram Jesus depois do discurso do pão da vida, e Jesus se volta para os 12 e diz: bem, também queres abandonar-me, não? Também se quer ir embora. E Pedro toma a palavra e diz: a que iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. De facto, que nos momentos de nossa fraqueza nos recordemos de São Pedro e também da sua simplicidade, da sua honestidade e também do seu amor a Jesus, e que possamos também dizer: Senhor, a quem iremos? Só tu tens de facto palavras de vida eterna, e que todos os dias possamos também responder como Pedro à pergunta de Jesus, que Jesus constantemente nos faz: tu amas-me? Amas-me mais do que estes? Tu amas-me? E que nós possamos também dizer todos os dias: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, sabes que te amo mesmo com a minha fragilidade, com as minhas fragilidades, com as minhas enfermidades, com os meus pecados. Senhor, tu sabes que te amo e ajuda-me a amar-te cada vez mais. E que também, porque hoje celebramos, como dizia também o apóstolo São Paulo, possamos também dizer que para nós viver, de facto, é Cristo. Que Cristo é aquele que norteia a nossa vida, aquele que dá sentido à nossa vida, que dá sentido aos nossos dias. Para mim, viver é Cristo. Que nós façamos sempre presença de Deus, que nós coloquemos sempre Jesus no centro do nosso coração, quando acordamos, quando estamos em família, quando vamos para o trabalho, quando estamos a fazer as nossas tarefas, que de facto o Senhor esteja sempre no nosso coração e no centro da nossa vida. Para mim, viver é Cristo. Que estas palavras do apóstolo São Paulo, e que se traduziram de facto na sua vida, uma vida entregue, e também na de Pedro, os dois deram a vida,
e os dois morreram de facto em Roma, um na colina Vaticana, São Pedro, e fora dos muros da cidade, decapitado, martirizado também o apóstolo São Paulo, mas que nós também possamos dizer, como ele, que viver de facto é Cristo e que possamos chegar um dia também ao final da nossa vida e dizer também como Paulo, olha, Senhor, combati o bom combate. Que o Senhor nos ajude a imitar estes dois grandes apóstolos que deram a vida, que nós possamos dar a vida também por Ti no nosso dia a dia, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.